Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, como é bom estarmos aqui encontrando cada um de vocês novamente para meditarmos juntos o Evangelho que a liturgia da nossa igreja nos propõe para este domingo, que é o segundo domingo do Advento, ano litúrgico B. E o Evangelho que nos é proposto é Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8, justamente os primeiros versículos que iniciam este Evangelho. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste segundo domingo do Advento é o seguinte: prepare-se para a maior boa notícia da história. Prepare-se para a maior boa notícia da história. E vamos já começar lendo Marcos capítulo 1, versículo 1. Isso mesmo, sem delongas, já vamos diretamente ao texto que você visualiza aí também na sua tela. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para o segundo domingo do Advento, a liturgia apresenta-nos o início do evangelho mais antigo, o Evangelho de Marcos, que começa com estas palavras: início do evangelho. O termo evangelho vem do grego euangelio, que é a transliteração fonética, né? Euangelio, que significa boas notícias, boas novas. É assim que este evangelho começa. E quais são essas boas notícias? A boa notícia é o anúncio de uma nova relação com Deus, não mais baseada na observância da lei, termo que nunca aparecerá de forma sensacional no Evangelho de Marcos, mas através do acolhimento e semelhança do seu amor. Então, o que está em jogo é o amor. Vejamos na sequência os versículos de 2 a 4 do primeiro capítulo de Marcos. Está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. O evangelista nos apresenta aqui o primeiro personagem do seu evangelho, que é um certo João. O nome significa o Senhor é misericórdia, isso mesmo. O nome João significa isso, o Senhor é misericórdia. Esse João batiza no deserto. O que significa batizar? Não tem o significado litúrgico que adquirirá mais tarde. Batizar significa imergir em água, mergulhar na água. Era um ritual conhecido com o qual se indicava uma nova realidade da pessoa. Por exemplo, a um escravo era concedida a liberdade. Ele mergulhava na água. O escravo morria, metaforicamente, claro, e ressurgia para uma nova pessoa. E era uma nova pessoa, uma pessoa livre. Portanto, o batismo era um sinal de morte ao passado para começar uma vida nova. E ele prega, este João, este batismo, esta imersão para a conversão. Na língua grega existem duas formas de indicar a conversão. Uma que indica o retorno à religião, a Deus, aos ritos, às orações. Pois bem, os evangelistas não usam essa forma porque com Jesus não há necessidade de voltar para Deus, mas de acolhê-lo e com ele e como ele ir em direção aos outros. É por isso que usam um termo que indica uma profunda mudança interna, que envolve uma mudança de comportamento. É esse segundo sentido de conversão que se usa no Novo Testamento. Poderíamos resumir assim: se antes de hoje você vivia para si mesmo, a mudança, a conversão, é viver de agora em diante para os outros. Somente para dar um exemplo. Prossigamos a leitura do Santo Evangelho, agora os versículos de 5 a 6, sempre do capítulo 1 de Marcos. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. Pois bem, qual é o efeito desta conversão? É o perdão dos pecados. Mas este é um desafio espetacular. O perdão dos pecados acontecia naquela época somente em Jerusalém, no templo, através de sacrifícios oferecidos, através de uma liturgia. Então João desafia a instituição religiosa de sua época. Vai para o deserto e qual é a resposta do povo? A resposta do povo é incrível. Diz o texto do Evangelho:
Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro e João os batizava no Rio Jordão. Por que o evangelista destaca este Rio Jordão? Ora, o Rio Jordão foi a última travessia dos judeus, que deixaram a escravidão do Egito para entrar na Terra Prometida. Agora, a Terra Prometida tornou-se, infelizmente, uma terra de escravidão, da qual é necessário sair. E o Evangelho sublinha que a resposta a essa atividade de João Batista não vemos apenas em toda a Judéia, mas também de todos os habitantes de Jerusalém. Ora, os habitantes de Jerusalém, que tinham o templo a poucos passos de distância para obter o perdão dos pecados, compreenderam que o perdão dos pecados não podia vir através de um rito, através de uma liturgia, mas através de uma profunda mudança de vida. Por isso eles afluem a João Batista. É evidente que as autoridades farão com que ele pague, porque o perdão dos pecados era obtido através de ofertas, sacrifícios e, portanto, de rendimentos econômicos. A atividade de João Batista mexe exatamente com um dos nervos expostos da instituição religiosa daquela época. Concluamos agora a leitura do Santo Evangelho deste domingo, lendo os versículos de 7 a 8. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E João anuncia: eu vos batizo com água, ou seja, eu vos ajudo a mudar de vida, mas não consigo comunicar a força para viver esta nova realidade. Por isso, há o anúncio da vinda de Jesus, que é aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Se batizar com água significa mergulhar num líquido externo ao ser humano, batizar no Espírito, o Espírito é essa energia divina, que se chama santa, não só pela sua qualidade, mas pela atividade de separar as pessoas do pecado. O Espírito nos separa, nos distancia do pecado. Esta é uma imersão, então, interior. Poderíamos dizer um encharcamento, um derramamento da vida divina em nossa pessoa. Isso que é o batismo no Espírito Santo. E esta será a tarefa e a atividade de Jesus. Pois bem, após essa reflexão de Frei Alberto Madi, faço agora as minhas ponderações pessoais e começo citando uma frase do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, muito conhecida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Marcos, logo no início de seu evangelho, deixa claro que não há notícia mais importante para os seres humanos do que Jesus, o Messias, o Filho de Deus que vem ao mundo, assumindo plenamente a humanidade. Nada se compara a Jesus, o Cristo, o ungido, o escolhido por Deus para salvar a humanidade de si mesma. Tanto é verdade que a palavra evangelho, ou seja, boa nova, boa notícia, se tornará muito utilizada entre os primeiros cristãos. Esse termo expressa a reação das pessoas que entravam em contato com Jesus, pois viam e sentiam nele algo de novo, de inusitado, de jamais visto. Agora, o acontecimento maior é que a boa notícia era o próprio Jesus. Atenção, ele é a boa notícia, a pessoa dele, isso mesmo. A sua forma de falar, a sua forma de agir, as pessoas das quais ele se acercava, se aproximava, enfim, toda a sua vida era uma boa notícia viva de que Deus era totalmente diferente daquilo que as autoridades religiosas haviam ensinado ao povo. O Filho de Deus era profundamente humano, o mais humano de todos os homens que viveram sobre a face desta terra. O que isso significa? Ora, que o assunto e a preocupação que estavam no coração de Jesus era a felicidade e a alegria das pessoas. E aqui há uma diferença radical entre João Batista, que o Evangelho de hoje nos apresenta preparando a acolhida ao Messias, e Jesus, o Cristo. Enquanto João estava preocupado com o pecado e a conversão das pessoas, Jesus, em suas palavras e ações, manifestou que seu interesse
era pela vida dos pobres e enfermos, a felicidade para os que sofriam e a alegria para aqueles que tinham perdido a esperança. Enfatizar o pecado, pregar sobre o pecado, foi sempre uma tentação dos clérigos, ou seja, bispos, padres, diáconos. E atualmente isso também está muito presente na pregação de alguns pastores evangélicos e pentecostais. Afinal, com isso se mete medo nas pessoas. É mais fácil convencê-las e controlá-las com medo. Porém, essas pessoas se esquecem de um detalhe essencial. O principal na vida de Jesus não foi falar do pecado, mas lutar contra o sofrimento das pessoas. Santo Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, livro 3, parágrafo 122, intuiu muito bem o sentido máximo do pecado. Como os seres humanos não podem ofender a Deus diretamente, pois ele é o transcendente, o totalmente outro, eles o fazem causando sofrimento aos seus semelhantes. Portanto, pecado é isso, provocar o sofrimento em nossos irmãos e irmãs que são filhos e filhas de Deus. É muito melhor, então, ficarmos com a boa notícia, que é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E agora, vamos fazer juntos essa belíssima oração, composta por um monge carmelita, um frade carmelita italiano, e que você já está vendo aí na sua tela. És tu, Senhor Jesus, palavra de fogo enviada do alto, que dissolve a dureza do mal. O caminho do coração do Pai não tem inclinações. É um olhar direto, é o teu olhar de amor. És tu, ó Cristo, quem prepara o caminho, quem derruba as montanhas do mal e do ódio, quem enche os vales das nossas omissões, suaviza os caminhos íngremes do orgulho vão. És tu, Jesus, quem nivela as altas montanhas, os penhascos perenes, que os nossos passos não conseguem enfrentar. Nesta nossa pobre terra, preparai um caminho suave, para que seja mais fácil ao coração ver os teus olhos, espelho claro do amor do Pai. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, um abençoado domingo a cada um de vocês. Não percam a Santa Missa na sua comunidade. Não deixe de comungar da palavra e do pão eucarístico. E eu espero você aqui no próximo final de semana. Fique com Deus.